abençoado através da ministração dessa palavra. Creio que Deus tem algo muito especial para falar com todos nós aqui nessa noite, tá? Então, primeira coisa, abra a sua Bíblia aí no livro de Samuel. Aleluia. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Abre aí sua Bíblia, 1 Samuel, que diz assim, ó. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Bom, amados, o que eu quero falar aqui nessa noite, que o tema específico de tudo que eu vou falar aqui, é que nós demais devemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Jamais devemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Ebenezer. Nós devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Nós estamos passando por um momento agora que é difícil, que está sendo uma situação meio caótica no mundo e algumas pessoas estão desesperadas, mas nós devemos garantir que, mesmo mediante a tudo isso, nós jamais devemos deixar esquecer aquilo que Deus nos fez. Porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós não vamos nos esquecer disso, amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que logo após uma vitória na batalha, Samuel escolheu uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e chamou de Ebenezer? Ou seja, por que será isso? Quais eram os significados desse ato dele pegar uma pedra, colocar ali e chamar essa pedra Ebenezer? Você sabe o significado de Ebenezer? Ebenezer significa pedra de auxílio ou pedra de ajuda. O primeiro significado que eu quero falar, o porquê desses significados que a gente perguntou aqui, quais eram os significados? O primeiro significado que eu quero falar é que aquela pedra era um marco de vitória. Marco de vitória, era uma marcação de vitória. Marco representa limite, representa fronteira, sabe? É um limite, houve algo ali. Então, um limite ou fronteira. Ali eram duas cidades, seria um marco. Se tivesse só uma pedra, mas não tivesse nenhum significado, demarcava fronteiras. Mas Samuel fez aquela pedra, colocou aquele nome naquela pedra, representando um marco de vitória, da vitória que o povo conseguiu. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar, ao olhar para aquela pedra, elas lembravam que naquele local os filisteus foram definitivamente derrotados no tempo de Samuel. Então toda vez que alguém olhava para a pedra, sabia que ali era um marco de vitória. Eles automaticamente lembravam que os filisteus, os inimigos do povo de Deus, tinham sido derrotados ali no tempo de Samuel. No versículo 13 diz assim, ó: e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Olha que maravilhoso. Então esses marcos de vitória são como um título de campeão de um torneio, vamos falar assim, um torneio esportivo, um campeonato de futebol, um torneio de luta, não sei, mas seria como se fosse um título.
Só que aquele título que uma vez conquistado nunca mais poderia ser voltado para trás, nunca mais poderia ser tomado. Então aquilo ali representava um título, representava que Deus conquistou e jamais aquilo poderia voltar atrás. Então, o inimigo, a partir dali, ao olhar para aquela pedra, todos que olhassem sabiam que o inimigo jamais poderia rever aquilo tudo que aconteceu ali. Entenda uma coisa, na tua vida, que existem marcos de vitória que precisam ser colocados, que você precisa entender. O que seria um marco de vitória na sua vida? O que seria isso que representaria algo que não pudesse mais ser tomado na sua vida? Tem um versículo em Romanos capítulo 11, 29 que diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Olha só, Deus dá algo para você, os dons e a vocação que Deus te dá são algo sem arrependimento. Deus te deu, eu não sei como que você está aí no seu lar, não sei como que você está aí na tua casa, Deus te deu um dom de você profetizar, de você orar, o dom de cura, não sei, o dom de amar, talentos maravilhosos, e tudo que Deus deu para você, Ele não se arrepende, não tem arrependimento. Às vezes você fala assim, mas eu erro tanto, eu falho tanto com Deus, será que Deus me usa nisso ainda? E eu falo para você, sim, te usa, porque não tem arrependimento, Ele te deu, a graça dEle te alcançou. Então, receba isso aí na tua vida. E esses marcos de vitórias, eles são registros, preste bem atenção, são registros de conquista que só nos foram possíveis mediante a graça de Deus. Conquista que a gente só consegue mesmo por causa da graça de Deus. E tais como, por exemplo, um diploma que você conquistou, um diploma muito importante, uma casa que você comprou, um carro que você quitou, um casamento realizado, um filho que nasceu, uma viagem missionária, um ministério consumado, uma ajuda relevante ao próximo, uma pessoa resgatada, uma pessoa liberta, uma vida liberta. Essas coisas não tem como voltar atrás, isso aí foi conquistado. Isso é um marco de vitória na sua vida. Coisas que você lutou ali, conseguiu e ninguém te tira. Por exemplo, um diploma, ninguém te tira, você conseguiu. Experiência que você acumulou na sua vida, ninguém tira de você. Isso são marcos de vitória. E então, o que eu falo para você aqui nessa noite, estabeleça na sua vida marcos de vitória. De tal modo que se você olhar para trás, você possa se alegrar de constatar as coisas que Deus já fez na sua vida. Que nunca mais o inimigo pode tirar isso, jamais pode ser desfeito. Então estabeleça marcos de vitória, lembre de coisas que você conquistou, lembre de coisas que você conseguiu, de coisas que são ganhas que ninguém mais pode tirar, não pode mais voltar atrás. Lembre-se disso como marcos de vitória na sua vida. Então coloque aí, Senhor, isso é um marco de vitória na minha vida, isso foi algo importante, algo fundamental que aconteceu através da graça do Senhor. Então estabeleça no seu coração marcos de vitória. Agora, vamos falar do segundo significado daquela pedra. O primeiro foi marcos de vitória. O segundo é que aquela pedra era um altar de gratidão. Olha, nós falando de novo sobre gratidão aí. Olha só, ao passar por aquele lugar, as pessoas elas iriam se lembrar que Deus que expulsou os filisteus com raios e trovões. Você viu no versículo 10 diz assim, ó: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha só, Deus expulsou os filisteus com raios e trovão. Então, toda vez que as pessoas passassem por aquele local e vissem a pedra, que é chamada Ebenezer, pedra de ajuda, eles sabiam que naquele lugar Deus expulsou os inimigos com raios e trovões. Olha que coisa maravilhosa. Então foi Deus que fez isso.
Tem um versículo em Gálatas, capítulo 3, versículo 15, só a parte B, que diz assim, ó, se a aliança for confirmada, ninguém o anula, nem a acrescenta. Se a aliança for confirmada, não tem nada que anula e nem nada que acrescenta. É aquilo ali e pronto, e acabou. E foi isso que aconteceu na vida daqueles homens. E foi isso que aconteceu com Samuel, e foi isso que Samuel fez. Colocou ali não tinha mais o que mudar. Foi o que aconteceu. Deus venceu os filisteus com raios e trovões. Sabe, muitas pessoas hoje, amados, você sabe disso. A gente conversa com muitas pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas têm reclamado da vida. Reclamado até de Deus, por conta das coisas que vem acontecendo, das dificuldades que acontecem no dia a dia. E só que você começa a analisar a vida da pessoa e você fala assim, poxa, parece que ela esqueceu de tudo que o Senhor fez. E muitas das vezes a pessoa ela começa a reclamar e reclamar, ela se torna uma pessoa insatisfeita e ingrata, porque Deus já tinha feito muitas coisas na vida dela. Então o que eu falo, registra as bênçãos que Deus fez na sua vida. Sabe, lembre-se, levante altares de gratidão. Levanta altar de gratidão das bênçãos que Deus te deu, para que você jamais possa esquecer de tudo que Ele fez na sua vida e de tudo que Ele faz. Eu tava lembrando aqui de um hino. Deixa eu ver aqui. É um hino da harpa. A gente começou aqui cantando um hino da harpa, né? E tem um hino que ele é antiguinho, bem antigo, e poucas pessoas cantavam esse hino. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu vou lembrar do ritmo dele. Que tá falando sobre isso, de você contar as suas bênçãos, mas conta todas as suas bênçãos de uma vez. Eu acho que eu não vou lembrar agora não. Que ela diz assim, ó. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Contar todas as bênçãos de uma vez. Você já parou para pensar, quando você vai conversar com alguém, ao invés de você reclamar da vida, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar das coisas que você está passando hoje, mas quando você conversar com alguém, você fala, olha, eu nasci assim, Deus fez isso na minha vida, Deus permitiu isso, Deus me deu isso, Deus fez mais isso daqui, olha, Deus me livrou da morte, Deus me livrou de um acidente, Deus me deu a cura de uma doença. Querido, o que eu estou falando para você hoje, na sua vida, meu amado, minha amada irmã, é que assim, ao invés de você se tornar uma pessoa amarga, de falar das coisas ruins que você tem passado, use a sua boca para lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida. Que a sua vida seja esse altar de gratidão, que você seja esse marco na sua vida, que a sua vida seja um altar de gratidão para você, toda vez que falar com alguém, para falar assim, olha, tá difícil a situação, tá difícil, perdi o emprego, não sei o que, beleza, mas eu lembro de certa vez que eu estava desempregado e Deus fez isso e isso na minha vida, e Deus fez mais, e Deus fez mais. Então que você aí no seu lar, que a tua casa, que a tua reunião de família não seja uma reunião para reclamar, seja uma reunião para reclamar de Deus, reclamar da vida em si, mas que sejam reuniões para vocês lembrarem das coisas boas, que a sua reunião seja um altar de gratidão a Deus. E o terceiro significado que eu quero falar também dessa pedra, é que aquela pedra era um impulsionamento de fé. Era um trampolim, sabe? Um trampolim que você pulava, uma cama elástica. Tá, pulando a cama elástica. Na cama elástica, quando você pula, o teu peso faz aquela borracha te voltar com maior potência para cima, não é assim? Não sei se você já pulou numa cama elástica. Se não pulou numa cama elástica, lembra de quando você pulava no colchão, né? Que era uma delícia, que você usava, que era fofinho e ele te impulsionava. Essa pedra, o significado dela também é o impulsionamento da fé. Olha só. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel, ele podia crer que o Deus que havia livrado do inimigo, no tempo de Samuel, ele também podia livrar nos tempos de hoje. Então aquilo ali impulsionava a fé. Em Hebreus,
capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então, toda vez que você olhar para as suas conquistas, toda vez que você olhar para os seus avanços, o seu coração tende a crer ainda mais no poder de Deus. Então que você venha sempre lembrar daquilo que você já passou, das suas conquistas, das suas vitórias, porque isso vai impulsionar a tua fé, vai impulsionar para que você alcance espaços maiores. Esse é o efeito que o testemunho ele causa nos seus ouvintes. Nós falamos esses dias mesmo, né, aqui na ministração. Eu falei sobre a questão do testemunho, quando estávamos aqui falando sobre Tomé, o Dídimo, né, sobre os discípulos e sobre o Senhor Jesus ensinar os discípulos ali, os apóstolos, que depois da ressurreição dele, que todo aquele processo que eles passaram, que o mais importante, queria alcançar nações, era o testemunho, e não era milagres. O milagre, ele não tem poder nenhum de alcançar nada, mas sim, deixa eu só ver aqui que a bateria pode estar acabando. Acho que vai voltar aí. E então assim, o testemunho ele é muito importante. O testemunho ele vai de gota em gota fortalecendo o coração dos seus ouvintes. Então toda vez que você testemunha é como se fosse uma gota de fé na vida de alguém. Então toda vez que você conta de uma maravilha, que você conta de uma bênção de Deus na sua vida, ele vai ali aumentando a fé nas pessoas que estão te ouvindo. E quando você lembra de tudo que o Senhor fez na sua vida, também vai gota a gota ali te fortalecendo na fé. E as nossas experiências com Deus no passado, elas são esse impulsionamento para nos lançar no braço de Deus, como uma criança quando pula assim no braço do pai, quando pula no braço da mãe, ele pula sem medo, ele pula com confiança, ele pula tendo certeza da garantia de que Deus está ali abraçando ele. Então, quando você lembra das suas experiências que você já teve com Deus, eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa na sua vida. Você nasceu, você respirou, você tem saúde, você teve grandes conquistas. Mas quando você começa a lembrar, quando você for naquele teu momento de meditação ali, da oração, naquele momento que você vai falar com o Senhor, naquele teu momento de intimidade, você começa a falar com Ele e falar assim: Senhor, eu lembro do que o Senhor fez isso, eu lembro que o Senhor fez aquilo outro, eu lembro disso que o Senhor me deu, eu lembro disso que eu conquistei através do Senhor. Aí você se lança como uma criança nos braços do Pai. Meu amado, que dessa forma você está mostrando a confiança e você vai ver o quanto vai fortalecer a tua fé no Senhor Deus. Então, repita sempre os seus testemunhos pessoais das bênçãos, das conquistas, dos avanços que o Senhor operou na sua história. Porque dessa forma você vai estar em condições de experimentar ainda mais o agir de Deus de fé em fé. Quero cantar um louvor aqui. Não sei se você conhece. Quando não mais sentir as minhas forças e em meu caminho espinhos encontrar, quando eu olhar o deserto em minha volta, e se eu me perder sem ter pra onde ir, erguendo a minha voz bem alto eu vou clamar, meu Senhor. Sei que não me deixarás, pois confio só em Ti, meu Senhor. Eu ainda sei que a Tua palavra
e as tuas promessas viver, vou viver, erguendo a minha voz, bem alto eu vou clamar, meu Senhor. Sei que não me deixarás, pois confio só em ti, meu Senhor. Erguendo a minha voz, bem alto eu vou clamar, meu Senhor. Sei que não me deixarás, pois confio só em ti, meu Senhor. Aleluia, que você venha, Ebenezer, que você venha confiar, que o Senhor, Ele tem toda essa confiança nele, que quando você lembra daquilo, do quanto Ele é bom na sua vida, você estimula a tua fé e vai indo de fé em fé. Quando você garante na tua mente aí, garanta na tua mente que Deus nos dá as vitórias. Nós estamos construindo esses marcos de vitória, que eu falei aqui, marcos de vitória, altares de gratidão e esse impulsionamento para a nossa fé, que é de onde a gente pode lançar desafios ainda maiores nas nossas vidas. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Eu quero orar para que Deus venha abençoar a tua vida e que hoje essa palavra venha entrar no teu coração e possa causar um impacto diferente aí na tua vida. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro pelos teus filhos que estão assistindo essa live, que estão acompanhando essa live aqui nessa noite, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo distante de corpos, meu Deus, mas com a mente ligada no Senhor. Eu creio, meu Deus, que os teus filhos vão entender que essa pedra, Ebenezer, que eles vão colocar no coração deles, meu Deus, que essa pedra significa o dia que eles tiveram um encontro com o Senhor. Então essa pedra, ela é um divisor, ela é algo que causa limite, algo que demonstra um limite, que demonstra ali uma barreira entre um passado e uma nova vida com o Senhor Jesus, meu Deus. E que quando nós olharmos para essa pedra, que é o Senhor Jesus em nossa vida, nós venhamos, meu Deus, lembrar dos marcos de vitória, que nós venhamos lembrar, meu Deus, que representam a vitória em nossas vidas, meu Deus,